Olá, visitantes do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha. Na vídeo aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre lógica de programação. É o seguinte, já estamos bem avançados no estudo de eletrônica analógica. Já chegamos na parte dos transistores, amplificação de sinais, polarização, e vamos continuar estudando. Só que, paralelo a isso, vamos entrar na parte de microcontroladores. No caso aqui, vamos estar utilizando como plataforma a plataforma Arduino, que usa um microcontrolador. No caso, o Arduino usado aqui vai ser o Arduino Uno, que vai estar utilizando o microcontrolador ATmega 328P. Mas é o seguinte, isso aqui vai ser um estudo separado, só que para poder trabalhar com o microcontrolador, temos que programar ele. O microcontrolador por si só não faz nada, tem que ter um programa rodando nele. Esse programa nós vamos criar. Só que, para criar um programa, temos que trabalhar em uma linguagem de programação. Seja C, C++, Assembler, seja lá qual for que for utilizada. Só que, para poder conhecer uma linguagem de programação, para aprender a programar, temos que ter aula de lógica de programação. A lógica de programação, que vamos ver que vai criar os algoritmos, é fundamental para poder, é a base, é o alicerce para se conhecer e aprender qualquer linguagem de programação. Então, hoje a aula vai ser sobre lógica de programação. Na verdade, vai ser uma série, tá? Espero que vocês gostem. Vamos lá. Temos então o curso de lógica de programação do canal Eletrônica Já. O contextualização é o que eu já falei. Vamos ter a aula de linguagem de programação, de lógica de programação, para que nós possamos aprender uma linguagem de programação. Isso vai ser importante para que nós possamos programar os nossos microcontroladores. No caso, um pré-requisito para aprender qualquer linguagem de programação é saber fazer algoritmo. E se aprende a fazer algoritmo através da lógica de programação, do curso de lógica de programação, que é o nosso curso atual. Qual o objetivo? O objetivo é capacitar os visitantes do canal Eletrônica Já na criação de algoritmos. Esse é o objetivo do curso de lógica de programação. Uma sugestão que eu passo para vocês: separa aí, à medida que for assistindo os vídeos, separa um caderno ou então folhas avulsas. Para fazer o quê? Para fazer os exercícios. Tem que fazer os exercícios que eu vou estar propondo. Por quê? Porque só se aprende a fazer algoritmo fazendo algoritmo. Você não aprende a fazer algoritmo estudando sobre algoritmo, lendo, vendo exemplo pronto. Você só aprende a fazer algoritmo se você fizer algoritmo. Então você tem que praticar. Ah, eu posso fazer no computador? Eu acho melhor não. Eu acho mais interessante fazer manualmente. A pessoa aprende mais. O que são algoritmos? Gente, o algoritmo nada mais é do que uma representação da sequência de passos necessários para se alcançar determinado objetivo. São as instruções a serem seguidas para se conseguir fazer determinada coisa. Isso é um algoritmo. Por exemplo, o passo a passo para trocar um pneu de um carro. Você troca pneu de carro de qualquer jeito? Não, né? Você tem uma sequência que você tem que seguir para conseguir trocar o pneu. Senão, se você não seguir essa sequência, ou você não vai conseguir trocar o pneu, ou pior ainda, você pode se acidentar, ou não vai ficar bem trocado, vai ter alguma coisa de errado. Mesma coisa uma receita culinária. Vai fazer um prato, vai fazer alguma receita, alguma coisa. Tem uma sequência. Você vai fritar um ovo. Você não vai lá e aquece a frigideira um pouquinho, aquece pouco ela, aí depois bota o óleo. Aí depois que o óleo já está mais ou menos quente, bota o ovo, depois bota o sal. Agora pula alguma etapa, deixa de botar o sal, por exemplo. Vai comer esse ovo sem sal. Ou então você pega e joga o óleo depois que a frigideira já está muito quente. Quando você botar o óleo, o óleo pega, ele vira assim ele cria uma chama assim que se a pessoa tiver com o rosto na frente da frigideira, queima ela todinha. Esse tipo de coisa que eu estou querendo dizer. Existem procedimentos que precisam ser seguidos para se fazer as coisas. Isso é o algoritmo. Por exemplo, o procedimento para se trocar uma lâmpada. Você tem um passo a passo que você segue para trocar a lâmpada.
Esses passo a passos, essas sequências, esses procedimentos são algoritmos. É só um termo que foi criado para falar de passo a passo, de sequência, de procedimento. Como é que se representa os algoritmos? São 3 formas: a descrição narrativa, o fluxograma e o português estruturado, que é a mesma coisa que pseudocódigo, Portugal ou pseudolinguagem. Esse pseudo vem de falso. Tá? Isso aqui a gente vamos ver lá na frente. Vamos começar com descrição narrativa. A descrição narrativa nada mais é do que a descrição literal do que precisa ser feito. Só isso. É só um descritivo. É só chegar lá e escrever em português mesmo a sequência que precisa ser seguida para se conseguir alguma coisa. Isso não deixa de ser um algoritmo, que está usando o quê? A representação da descrição narrativa. Por exemplo, tomar um banho. Eu vou só narrar o que precisa ser feito. Entrar no banheiro, tirar a roupa, abrir a torneira, se molhar na água, passar o sabonete, remover o sabonete com a água, desligar a torneira, se enxugar, vestir-se, sair do banheiro. É só o quê? É só a sequência, é só a narração do que precisa ser feito para se alcançar um determinado objetivo, que no caso é conseguir tomar um banho. É só escrever, passo a passo, o que precisa ser feito. Isso é o algoritmo representado através da descrição narrativa. Uma outra forma de se representar o algoritmo é através do fluxograma. Esse vamos ver bastante, tá? É a representação gráfica do algoritmo feito através de formas geométricas, tá? Padronizadas e através de linhas de fluxo. Que são esses símbolos aqui, ó, por exemplo, começo da coisa e o término da coisa. E essa coisa que nós vamos fazer tem vários processos. Esse símbolo aqui, ó, de início e fim, essa forma geométrica é um padrão. Esse retângulo aqui é um padrão. Essas linhas, tudo isso aqui segue um padrão que vamos aprender. Isso aqui é um fluxograma, que é uma representação de algoritmo. E a terceira e última forma é o português estruturado, que é o seguinte: é um português simplificado. Seria uma linguagem intermediária entre a linguagem natural, mais para o lado lá da descrição narrativa, e a linguagem de máquina, a linguagem de programação. Aí no caso seria C, C++, ou em coisa que não está muito a ver com microcontrolador, Visual Basic, Delphi, Pascal, Fortran, seja lá o que for. Ela é um meio termo. Você não vai chegar assim num compilador e digitar português estruturado, que ele não vai rodar. Mas ele é uma forma de representar uma sequência de coisas para conseguir algum objetivo. No caso, são pouquíssimas palavras que seguem um padrão. Então, o português estruturado, diferente da descrição narrativa, você não pode escrever de qualquer jeito. Você tem palavras padronizadas que precisam ser seguidas para poder fazer um algoritmo usando o português estruturado. Isso vamos estudar, tá? Aqui no caso aqui tem um exemplo: início, instrução 1, instrução 2 e fim. É só isso. Isso é um algoritmo representado através de português estruturado, também chamado de Portugal ou pseudocódigo. Por que pseudocódigo? Porque pseudo vem de falso, tipo falso. Então pseudocódigo é um código, mas não é um código verdadeiro, é um código falso. É só a nível de entendimento. Então, vamos fazer um exercício aqui, juntos. Fazer o algoritmo através da descrição narrativa e fluxograma da troca de um pneu de um carro. Então vamos imaginar o que eu preciso fazer para trocar o pneu do carro e descrever isso na descrição narrativa e fazer o fluxograma da mesma troca de pneu. Descrição narrativa. A primeira coisa que eu tenho que fazer: folgar as porcas. Eu tenho que chegar com o carro, antes de suspender ele com o macaco, eu tenho que folgar as porcas. Por que eu não posso primeiro suspender e depois folgar as porcas? Porque se o pneu do carro não for aquele pneu com truque, né? O pneu está solto lá. Quando eu tentar, se eu levantar o carro e tentar folgar as porcas, o pneu está solto. O pneu não vai estar travado para eu poder pegar e com a chave, né? Conseguir folgar as porcas. Eu não vou conseguir. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que folgar as porcas com o carro ainda no chão. Aí eu folgo elas. Ah, mas eu já posso tirar a porca? Eu não posso folgar e tirar a porca toda, porque se eu tirar a porca, é arriscado o pneu
estando solto assim, ele cair assim e o chassi do carro bater no chão. Ou então o pneu pegar e sacar assim e vir na direção da gente. Então eu tenho que folgar as porcas com o macaco, com o carro no chão. Depois, levantar o carro com o macaco, que é o segundo item. Usar o macaco e levantar o carro. Aí sim que eu vou remover as porcas. Acabar de remover as porcas que já estavam previamente folgadas. Feito isso, eu vou tirar o pneu furado e vou inserir o pneu que está bom, o pneu bom, bem aqui, o pneu bom. Isso aqui não tem nem como fazer diferente. Tem que tirar o que está ruim e botar o que está bom. Aí eu vou colocar as porcas e apertar levemente. Por que levemente? Porque o pneu tá, o eixo do pneu está solto lá. Eu não vou conseguir apertar ele fortemente. E outra coisa, é até perigoso. Porque como o carro está suspenso, segurado só pelo macaco, se você começar a balançar muito, imagina se esse negócio cai. Se o macaco pega e deixa de firmar a estrutura do carro e você tentando apertar lá, vai um pouquinho para frente e o macaco, a gente sabe que ele tem o ponto de apoio dele é bem pouquinho. Ele pode cair com tudo lá. O carro pode cair e te machucar ou danificar o carro. Então a gente coloca o pneu e bota as porcas levemente, só com a mão mesmo. Coloca lá até onde der. Aí sim, baixamos o carro usando o macaco. E aí, com o carro no chão de novo, é que apertamos as porcas fortemente. Aí aperta com a mão até onde der. E às vezes, dependendo do carro lá, pega, bota e pula em cima. Bota assim, pula em cima da chave para dar uma apertada bacana mesmo. Dificilmente o cara tá andando com torquímetro, né? E isso é o que? É a descrição narrativa para fazer a troca do pneu de um carro. Representar isso aqui agora, esse algoritmo, através de fluxograma. É a mesma coisa. Vamos ter tudo, tem um começo, meio e fim. O começo é aqui, usando uma forma padronizada, uma forma geométrica padronizada para representar o início. Feito isso, vamos representar as etapas. No caso aqui, a primeira coisa, folgar as porcas. Segunda coisa, levantar o carro com o macaco. Terceira coisa, remover as porcas até o final. E bem aqui o fim representamos com essa forma geométrica padrão. Tudo isso é padronizado e esse representa o algoritmo através de fluxograma da troca do pneu de um carro. Só isso. Entendeu, gente? Essa é a primeira parte da videoaula, da nossa videoaula sobre nosso curso sobre lógica de programação. Vamos fazer o que agora? Um exercício proposto, que é o seguinte. Vocês aí vão criar o algoritmo através da descrição da narrativa e também fazer o fluxograma da troca de uma lâmpada. É só ir na folha de papel aí e escrever, narrar, fazer a descrição do que você imagina que precisa ser feito para trocar uma lâmpada. E depois representar através de fluxograma. Fazendo essa mesma jogada aqui, representada aqui, certo? Só que os itens vão ser referentes à troca de uma lâmpada. Ah, eu tenho que fazer isso, isso e aquilo outro para trocar uma lâmpada. Só representar. Façam esse exercício, tá? E na aula 2 vamos continuar com o resto do assunto. Galera, mais um vídeo do canal. Quem gostou, clique em gostei. Obrigado por assistir esses vídeos, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!